não é só fazer terapias, não é só dar uma boa nutrição, cuidar da má nutrição, e sim ter uma visão ampla de cuidado. E será que o ambiente ajuda nisso? Será que o ambiente pode ter interferência nessa condição? Então, hoje, nós escolhemos esse assunto vai ser liderado pela Regional São Paulo, a cada mês uma regional lidera este grupo de apoio, e nós temos a participação hoje de pessoas importantíssimas, que entendem do assunto. Arquiteto que vai dar a visão macro, uma engenheira que vai dar uma visão, inclusive, nos agraciando com um manual que ela realizou, a Júlia Trevisan, de presente para a Braz, para todos vocês terem acesso. Nós vamos ter a visão da terapia ocupacional, a visão médica, e um debate muito rico de grandes profissionais. Então, nessa visão ampla do cuidado, quanto o ambiente pode ajudar a pessoa com demência, a pessoa para ajudar o dia a dia ser mais leve, para ajudar que sejam usadas estratégias, muitas vezes, dentro de casa, principalmente agora nessa pandemia da Covid-19, em que precisamos estar todos em casa, nos cuidando, nos preservando. Então, vamos falar sobre esse assunto de fundamental importância. Agradeço a todos os presentes, agradeço a todos os profissionais que aceitaram o convite de estar conosco. Passo a palavra a Selene Pinheiro, geriatra, que vai conduzir essa live. Agradeço ao apoio e patrocínio da APSEM e da LIBS e espero contar com vocês sempre. Então, que tenhamos uma boa noite, uma boa live, com muitas informações, muitas dicas e vamos em frente. Muito obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Selene, eu sou geriatra, sou diretora de divulgação da Abra São Paulo, que é quem está promovendo a live de hoje à noite. Nós temos a participação de muitas outras pessoas, de outros estados, mas a live é daqui da Regional São Paulo. Eu quero muito agradecer a toda a equipe da Abras Regional São Paulo e a todos os participantes que aceitaram nosso convite. Né? Eu vou, então, começar com a minha fala. Então, nós estamos muito felizes com o tema de hoje, que é esse tema tão interessante, que é design, dignidade e demência. Esse que foi o tema escolhido pela Associação Internacional de Doença de Alzheimer, a ADI, e que teve a colaboração de 17 países. Todo mês de setembro, a ADI publica um relatório tratando de algum assunto de extrema relevância para as demências. E o ano passado, eles abordaram o tema do estigma, de como a sociedade vê as pessoas com demência e a questão das demências como um todo. Mas esse ano, eles foram além. Eles trouxeram para a gente o que pode ser uma ferramenta para a integração dessas pessoas e para levar essas pessoas a ter uma vida mais digna, mais plena. Como a doutora Carla falou, a gente não trata só com remédio. E a gente sabe que o ambiente pode ser um aliado não farmacológico para o tratamento das demências, para a melhor abordagem das demências. Eles podem, através do ambiente, ter uma redução na agitação, na ansiedade, na confusão mental, podem ter uma melhora na orientação e na mobilidade, mas, acima de tudo, eles podem ter uma vida mais plena, funcional e independente, promovendo inclusão e dignidade, fazendo com que essas pessoas alcancem o seu pleno potencial como seres humanos. Ele pode trazer privacidade quando preciso, mas ele pode, sim, ser um espaço de engajamento com a comunidade, um ambiente gostoso, todo mundo quer visitar. Ele pode ser um local de convívio entre gerações, jovens, crianças que queiram visitar os seus familiares ou outras pessoas idosas da comunidade e tem esse ambiente como um local agradável de convívio. Esse ambiente, ele enleva aspectos culturais e também enfatizam o estilo de vida da pessoa, leva em consideração o estilo de vida das pessoas. E por que falar, então,
dessa questão, por que a pessoa com demência precisa de um ambiente especial? A gente sabe que as demências, elas afetam primariamente a cognição. Então, eles vão perdendo habilidades cerebrais, como, por exemplo, a atenção, a memória, o cálculo, a orientação no tempo e no espaço. E, com isso, elas acabam evoluindo com uma redução da sua funcionalidade. Elas começam a depender de outras pessoas para fazer coisas que antes elas faziam sozinhas. E um outro aspecto muito importante na abordagem das pessoas com demência é a questão do comportamento. A gente sabe que muitas pessoas com demência evoluem com quadro de alteração de comportamento e do humor. Às vezes elas agitam, às vezes elas ficam agressivas, outras vezes ficam com depressão. E a gente sabe que esse é um aspecto extremamente importante, que é um grande causador de perda de qualidade de vida para o idoso com demência, mas também para os seus familiares, um grande causador de estresse do cuidador, um grande responsável pelo fato dessas pessoas precisarem ser levadas precocemente para uma instituição de longa permanência e também por elevação de custos no cuidado das pessoas com demência. A gente sabe que a doença de Alzheimer, ela é uma doença que não tem cura. O tratamento medicamentoso que nós temos hoje em dia, ele visa o manejo da doença, uma estabilização da doença, e não sua cura. No que tange a questão dos comportamentos, então, existe uma alta expectativa de que a gente tenha uma pílula mágica que nos ajude a controlar o comportamento das pessoas, mas isso não honra com as expectativas. Infelizmente, os medicamentos têm uma baixa eficácia para o tratamento dos transtornos comportamentais. E aí, sim, entra a questão do tratamento não medicamentoso, da abordagem não medicamentosa. Para a questão da questão comportamental, existe maiores evidências no tratamento não medicamentoso e ele é sempre a primeira opção. Quando a gente vai pensar num ambiente para uma pessoa com demência, a gente pensa primariamente em segurança. Essas pessoas, elas estão mais sujeitas a acidentes, ou por não reconhecer riscos, ou por não saber, por exemplo, manejar um fogão e aí deixar o gás ligado ou se queimar. A gente sabe que as pessoas com demência têm um risco 2 vezes maior de sofrer quedas. Então, a gente tem que ter um ambiente seguro e que ela possa andar sem que ela caia, né? Com relação às medicações, elas têm que estar em locais mais restritos, mas essas medicações, para elas não terem um acesso fácil e a pessoa se intoxicar, mas essas medicações também podem ser motivo de sedação, podem ser causas de queda e podem também causar perda de apetite. Nós precisamos de um ambiente também que estimule a funcionalidade. Como eu havia dito antes, existe uma maior dependência para atividades simples do dia a dia, como alimentação e higiene, mas também para atividades mais complexas, né? Como o uso de equipamentos, de telefone, de preparo de refeições. Então, esse ambiente deve minimizar essas dependências. Ele deve ajudar nessa questão da orientação do tempo e do espaço. A pessoa tem que saber se é dia, se é noite, porque elas têm, às vezes, essa dificuldade. Tem que ficar claro para elas o que é dentro, o que é fora, né? O que é espaço interno, o que é espaço externo. Essas pessoas, às vezes, têm uma dificuldade, uma deficiência dos órgãos do sentido, como, por exemplo, a visão e a audição. Então, pessoas com baixa visão podem interpretar mal estímulos, como o caso de um paciente meu que via engradados de bebidas no quintal e achavam que eram intrusos, que eram impostores, pessoas que estavam querendo invadir sua casa. A baixa de audição também pode ser um motivo para que a pessoa se isole, para que a pessoa fique com mais depressão, que ela tenha menos estímulo cognitivo.
essas pessoas com demência, elas não têm, às vezes, só demência, ela tem outras condições de saúde, né? Como, por exemplo, o caso de uma osteoartrose, que dificulta a mobilidade, de diabetes, hipertensão, osteoporose. Muitas vezes eles têm incontinência urinária, então se escapa a urina, ele pode escorregar e cair na própria urina. Ou quantas vezes o ambiente é o motivo pelo qual a pessoa começa a perder urina, porque ela não reconhece o local onde é o banheiro e ela pode perder urina procurando o banheiro e não conseguindo encontrar. Falando novamente sobre a questão comportamental, essas pessoas às vezes têm vagância, elas ficam andando aleatoriamente pelo ambiente, elas podem ter agitação e agressividade, elas podem ter um risco de fuga. Então, esse ambiente ele tem que ser amplo, ele tem que ser de fácil mobilidade, mas ele também não pode facilitar a fuga. Quando as pessoas têm um comportamento de cunho sexual exacerbado, elas precisam de ambientes mais privativos para não expor essa pessoa, né? As pessoas com demência frequentemente têm alterações de sono, frequentemente têm depressão associada e tem aquela famosa síndrome do pôr do sol, que quando chega ao final do dia, a pessoa se agita e fica dizendo que ali não é a casa dela. Então, para essas questões, o ambiente tem que ter uma boa luminosidade durante o dia, ela tem que ter oportunidades de se expor ao sol para regular o sono, para melhorar a depressão, tem espaços para que ela possa fazer atividade física. Então, um lar acolhedor, um ambiente acolhedor para essas pessoas, ele permite que a pessoa permaneça mais tempo em seus lares, que postergue o momento de ir para uma instituição de longa permanência. E quando numa instituição de longa permanência, num centro-dia, é muito importante que seja substituído o modelo médico por um modelo social, um modelo inclusivo, um modelo que preserve os direitos da pessoa. A pessoa está ali morando, ela não está em tratamento, não tem sentido às 5 horas da manhã essa pessoa ser acordada para medir a pressão. Esse ambiente ele deve se adequar às limitações funcionais, ele deve maximizar as habilidades que essas pessoas ainda têm, valorizar seus conhecimentos e aptidão para que essa pessoa tenha uma melhora da autoestima. Ele deve encorajar essas pessoas à proatividade, empoderá-las a tomar decisões dentro daquilo que elas ainda conseguem, mas, acima de tudo, este ambiente pode ser fonte de liberdade, independência e dignidade para essas pessoas. A gente está muito feliz de falar desse assunto hoje. A gente quer provocar reflexão para que possa ter políticas públicas, mas, acima de tudo, que esse tema toque corações e mentes para que nós possamos fazer uma sociedade mais inclusiva para as pessoas com demência. Muito obrigada. Então, agora, depois da minha fala, eu gostaria de dar sequência à atividade, né? Chamando para falar aqui com a gente hoje à noite a minha grande amiga Berenice Werle, ela que é geriatra, que é vice-presidente da SBGG Rio Grande do Sul, que é pesquisadora do projeto Veranópolis e que é atualmente fellow do Atlantic Fellow for Equity in Brain Health do Global Brain Health Institute. Muito obrigada a todos. Passo a palavra para você, Berenice. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Selene e demais amigos da Abraço São Paulo pelo convite. Estou muito feliz de participar hoje aqui com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela também. Estão me enxergando?
certo? Ótimo. Então, assim, eu vou conversar um pouquinho agora, vou dando sequência um pouco no assunto que a Selene já vinha falando. Eu vou falar um pouquinho sobre o mundo mais inclusivo para a pessoa vivendo com demência. O que a gente está falando quando a gente está falando sobre esse tópico em especial? Bem, vocês sabem que... Opa. Como a Selene já estava comentando antes, quanto mais amigável for o ambiente que a gente escolhe para as pessoas que têm demência morarem, melhor. Nós participamos lá no município de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, de uma pesquisa muito legal chamada Projeto Cidade Amiga do Idoso. Quando a gente desenvolveu esse projeto lá, a gente pensou realmente em todas as adaptações físicas, políticas e de todas as formas no município que tornassem aquele município mais agradável e de convivência mais fácil para todas as pessoas idosas que moram lá. E o legal quando a gente pensa isso é que a gente se dá conta de que um ambiente que é mais acolhedor para uma pessoa idosa, ele também é muito mais acolhedor para nós todos, para toda a comunidade em geral. Ele é mais acolhedor para uma pessoa que tem alguma deficiência física, ele é mais acolhedor para uma gestante que está já com uma barriga bem grande, está com dificuldade de subir algumas escadas, precisa também de apoio, ele é mais acolhedor para as crianças, ele é mais acolhedor para a comunidade como um todo. Se a gente pensar nesse sentido, um ambiente que a gente pense que vai um pouquinho além, que é também mais acolhedor para as pessoas que têm demência, de novo, ele é mais acolhedor para o idoso, ele é mais acolhedor para todo mundo. Então, toda a comunidade se beneficia de um ambiente que é mais acolhedor para a pessoa com demência. Não é só essa pessoa com demência que vai ser beneficiada. Nós todos que moramos ali, convivemos ali, vamos também ser beneficiados indiretamente. Mesmo agora, enquanto a gente não tem demência ainda, e quem sabe no futuro se a gente um dia precisar. Então, desde a década de 90, a sociedade tem trabalhado bastante para se adaptar. Primeiro, a gente começou fazendo adaptações que tinham a ver com pessoas com deficiência física, botando lombadas onde as pessoas pudessem subir com as cadeiras de rodas, por exemplo, ou mesmo usando bengalas, ou mesmo usando moletas. E várias outras adaptações foram sendo feitas nesse sentido. E com o passar do tempo, outras inclusões foram sendo também vistas com outros olhos, e a gente começou a adaptar o ambiente para tornar mais fácil e mais amigável para todo mundo. Isso fez com que a gente começasse a estudar bastante sobre isso. Essa área de conhecimento se desenvolveu muito no mundo inteiro, e hoje a gente tem pessoas especializadas em adaptar o ambiente para tornar ele mais agradável, para a pessoa com deficiência física, para a pessoa com qualquer tipo de deficiência cognitiva e, consequentemente, também para a pessoa com demência, que é uma coisa muito, muito legal, muito bom a gente poder ter essa possibilidade de viver nesse ambiente. E funciona isso? Sim, funciona, como a Selene comentou, quanto mais esse ambiente estiver adaptado, melhor vai ser a condição de vida daquela pessoa, menos vai ter risco dessa pessoa precisar ir para o hospital e menos vai ter risco dela precisar ir para uma instituição de longa permanência. Então, esse é o nosso objetivo principal, melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo. Bom, a partir desse documento que a Selene me mencionou, que foi realmente uma base para a gente começar a também levar isso em conta aqui no Brasil, eles criaram, dentro desse documento, uma área que fala especificamente de como está reforçando e estudando mais ainda e fazendo as adaptações necessárias para desenvolver essa questão de design também nos países em desenvolvimento, que a gente incluiu o Brasil nessa lista. E eles, então, construíram visando especificamente esses países em desenvolvimento, esses 10 princípios de design para ambientes amigáveis à demência. Que é bem importante a gente lembrar, a gente sempre usa modelos europeus ou norte-americanos ou de outros lugares da Ásia, onde tem exemplos maravilhosos do Japão, mas a gente precisa entender que mesmo países não tão ricos, não tão economicamente bem-sucedidos, também precisam fazer essa adaptação na medida do possível, dentro das suas comunidades, mesmo onde não haja um poder econômico tão grande como nos países mais desenvolvidos. Então, esses 10 princípios são muito legais, porque eles também abrangem itens que são importantes e que a gente consegue, mesmo não tendo grandes quantidades de dinheiro, fazer uma adaptação que funcione para todo mundo. Por exemplo, redução de risco dos pacientes sem que a gente precise fazer contenções. Isso vai apoiar o movimento, que as pessoas continuem se movimentando e se engajando na vida em geral, mas sempre priorizando a sua segurança. Por exemplo, a gente sempre pensa naquelas camas mais altas de hospital, onde a gente às vezes precisa conter o paciente por medo que ele caia. O que eles sugerem? Que a gente use essas camas que sejam quase
perto do chão, o mais perto do chão possível, porque a gente não precisa usar contenção. Se o paciente eu colocar as pernas para baixo, ele já está praticamente encostando no chão. Mesmo se ele virar na cama, ele vai cair de uma altura muito, muito baixinha, tende a não se machucar. É muito melhor que a gente coloque esse tipo de situação, onde o paciente pode, em seguida, se movimentar e ficar independente, sem ficar contido, do que a gente pensar em uma cama alta, onde ele precisa ficar amarrado para não cair da cama. A gente tem que realmente pensar em outras opções, porque o amarrado não existe mais. O amarrado é uma coisa que está sendo assim, proibida no mundo inteiro, e que se a gente pensar na gente, numa situação dessa, a gente jamais gostaria de pensar nessa situação. Então, a gente tem que realmente planejar todas as nossas opções visando a deixar esse paciente se mexendo, se mobilizando, sem que ele ocorra riscos maiores. Aqui vocês também veem uma pia de banheiro super comum, uma pia super simples, mas que tem ao redor dela uma barra onde ele pode se segurar. Então ele fica ali parado e com uma mão ele consegue continuar se segurando sem o risco de cair. E eu não dá para vocês verem direito, mas também a torneira tem uma maçaneta, digamos assim, uma manopla aqui de abrir e fechar, que é muito simples, não depende de movimento de torcer a mão, que às vezes a pessoa perde com o passar do tempo. Às vezes não só pela demência, mas se a pessoa tem uma artrose mais desenvolvida, ela também fica com dificuldade de torcer a torneira, abrir a torneira e fechar nesse sentido. Então, essa que sobe e desce, é muito fácil dessa pessoa, mesmo que tenha alguma limitação, conseguir manejar. Outra coisa bem interessante que tem a ver com a questão de segurança é essa. Vocês vejam que a gente pode, com maneiras muito simples, por exemplo, tinta e às vezes alguns adesivos, a gente pode mostrar o que a gente quer que seja visto e disfarçar o que a gente quer que seja disfarçado, que seja escondido. Por exemplo, aqui vocês vejam que a gente está facilitando, às vezes a pessoa que tem demência ou que tem algum outro déficit cognitivo, ela tem dificuldade de enxergar uma porta da casa dela, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente pode pintar de uma cor bem saliente, como essa porta vermelha, de forma a ficar bem gritante, e ela, aqui, essa porta é a minha casa, né? Essa coisa diferente é a minha casa. Ou lá no fundo vocês vejam uma outra porta que está parecendo uma porta daquelas de casas bem antigas, que está bem evidente também. Essa porta aqui é a minha casa. Por outro lado, vocês vejam que aqui tem algumas, o que a gente quase nem percebe que são portas, porque parecem uma continuidade de um muro. Essa de fundo parece que tem uma cerquinha, que tem umas flores, e essa outra, que tem um rastel aqui de limpar o jardim preso, vocês vejam aqui, é uma porta de elevador. Ou seja, essa é uma instituição de longa permanência, onde a gente quer que a pessoa enxergue a porta do seu quarto, como essa vermelha e essa outra mais antiga, mas as portas que são para saídas, que são onde os funcionários passam para levar as coisas de um ambiente para outro e tal, ou mesmo o elevador, que a pessoa pode entrar no elevador e ir para um outro andar, essas portas são disfarçadas de forma que as quase ficam imperceptíveis. Ou seja, se a gente não souber que tem uma porta ali, a gente vai achar que é uma decoração simples da parede. Então, vocês veem que são medidas, do ponto de vista econômico, baratas, mas que têm um impacto muito grande em controlar o ambiente sem conter a pessoa. Que é uma coisa muito legal, que a gente não vai deixar ninguém preso, mas vai funcionar, né? Uma outra coisa, outros itens que estão nessa lista dos 10 itens importantes, é a questão de reduzir estímulos que não são úteis e proporcionar estímulos que sejam úteis. Por exemplo, aqui vocês vejam, são dois ambientes, um ambiente de um quarto e um ambiente de um corredor, né? Vocês vejam que os dois têm luzes indiretas, ou seja, não é aquela luz que fica direto no olho da pessoa, que quando a pessoa é mais idosa, tem demência e geralmente um pouquinho de catarata, aquela luz que vem direto no olho, ela cria uma sensação de sombra e perda de visão. Então a pessoa se sente perdida, como se estivesse num ambiente com várias sombras diferentes, ou com que ela não consegue enxergar direito. Então, nesse ambiente tem luzes indiretas, o chão não brilha, ou seja, não cria um reflexo com o controle da pessoa, então, e tem estímulos razoáveis, assim, eu tenho algumas plantinhas e tal, mas nada que seja muito gritante, assim, que chame muita atenção de ter muitas coisas espalhadas. Então, um ambiente mais limpo, com menos contrastes aqui nesse lugar, né, onde a pessoa só é para passar, e com uma luz indireta que facilita que ela se desloque ali. Então, são coisas, de novo, que tem mais a ver com o jeito da gente cuidar do que com grandes investimentos de dinheiro, né? Uma outra coisa importante que está nessa lista é isso, de criar um ambiente familiar. É importante que sempre o ambiente seja, se ele está mesmo estando na casa dele, ou seja no hospital, né, que onde a gente fica temporariamente, é mais difícil, mas principalmente se ele vai morar no residencial, numa instituição de longa permanência, quanto mais a gente puder adaptar esse ambiente com coisas que são familiares para ele, melhor.
Por exemplo, vocês vejam aqui, tem uma poltrona bem antiga, uma mobília bem antiga e um outro móvel cheio de livros. Provavelmente sejam móveis que essa pessoa tinha na casa dela, que podem levá-los para lá, porque ela enxerga esses móveis e ela se identifica, então ela já fica mais tranquila de estar num ambiente onde ela se sente familiar naquele lugar. Não adianta, nós podemos visitar algumas instituições de Holanda permanência em vários outros lugares do mundo, mas na Holanda, principalmente, que é um berço que estuda muito e pesquisa muito sobre isso, e que principalmente trata a pessoa com demência com muita dignidade, eles têm uma instituição de longa permanência, que é um modelo para o mundo inteiro, como se fosse a Disneylândia da instituição de longa permanência. A família da pessoa que vai morar lá pode escolher entre 4 tipos de decoração diferentes. Porque aquela pessoa que está acostumada a viver num ambiente super clean, super urbanizado e moderno, e sim, vários níveis intermediários, e tem aquela que está acostumada com aqueles rococós, com aquela coisa super, super mais forte, uma decoração mais pesada, cheia de detalhes clássicos. Então, não adianta pegar a pessoa que está acostumada com um ambiente e botar no outro, e a pessoa que está acostumada com outro ambiente e botar num. Esses dois vão ficar perdidos. Então, se a gente já coloca a pessoa num ambiente que tem mais a ver com a cara dela, vai ser mais fácil ela ficar mais familiarizadas com aquilo. Isso já é uma outra dica bem legal que a gente pode, inclusive, fazer na casa das pessoas, é isso de colocar essa fotinho aqui, ó, da pessoa na porta do quarto dela. Seja na casa dela, onde às vezes ela se sente perdida de onde ela tem que ir, né? Seja numa instituição de permanência, mais ainda. Vocês vejam que é uma coisa tão simples e que faz tanta diferença na pessoa se sentir orientada. E da mesma coisa se faz numa porta de banheiro, por exemplo. A gente pode só colocar uma foto do banheiro, de um toalete ali, por exemplo. Ajuda a pessoa a se orientar. Tipo, agora eu preciso ir no banheiro, está aqui o banheiro. Pronto, já achei. Né? São coisas super simples, mas que são muito efetivas. Fora isso, a gente tem, eu também, nessa lista, né, que proporciona uma escala bastante humana, bastante vívida, bastante real para essas pessoas todas. Né? A gente tem que respeitar a filosofia de vida daquela pessoa, porque é por quem a gente está se preocupando naquele momento. Né? É importante que ela seja um ambiente onde a pessoa veja e seja vista. Ou seja, ela pode interagir com várias outras pessoas. Ela tem uma possibilidade de ficar sozinha, mais ou menos se ela precisar, ou se ela quiser, mas você não tem uma outra sala, um outro lugar onde ela pode interagir com os outros moradores ou com outras pessoas que convivem no mesmo ambiente. Que é uma coisa que a gente também gosta de fazer. A gente tem horas que a gente quer ficar com as pessoas e horas a gente quer ficar sozinho. Então, a gente tem que mimetizar de novo o ambiente que é o nosso ambiente de rotina. Né? E quanto mais a gente puder proporcionar esses ambientes que têm vínculos com a comunidade, melhor. O que a gente mais vê nessas comunidades fora do Brasil, principalmente na Europa, e que aí eu mais sinto falta no Brasil é isso, da gente conseguir incluir essas pessoas com demência nesses ambientes de forma a facilitar que elas continuem interagindo com todos. A gente tende a segregar essas pessoas, a família fica constrangida porque tem uma pessoa com demência junto com elas que pode falar alguma coisa errada, que pode ter alguma atitude estranha, e a gente tende a segregar essas pessoas, deixar elas escondidas, trancadas dentro de casa. Mas o que a gente tem que fazer é cada vez mais o contrário disso, deixar elas convivendo, ensinar a comunidade a conviver com elas, e não ensinar a comunidade a esconder essas pessoas em casa. Quanto mais inclusiva for essa comunidade, melhor vai ser para nós todos. Aqui só trouxe 2 exemplos que a gente sempre acha esses bem divertidos. Vocês vejam, são 2 paradas de ônibus aqui, que são dentro dessas instituições de acompanhamento. Vocês já devem ter visto que volta e meia, a pessoa com uma demência mais moderada, ela tem aquelas coisas da sensação de quero ir para casa, principalmente à tarde, quero ir para casa. Então, aqui tem 2 lugares diferentes, ó, uma parada de ônibus. Ah, sim, a senhora pode ir para casa, pode ir ali naquele lugarzinho, esperar o ônibus vai passar, a senhora senta lá, espera o ônibus para ir para casa. A pessoa senta lá e fica alguns minutos sentada, daqui a pouco ela esquece que ela estava querendo ir para casa e ela, então vamos lá tomar um chá e pronto, passou aquela agitação. Mas a gente, naquela hora daquela agitação, fica, não, a senhora já está em casa, agora a senhora mora aqui, não é agora aqui é a sua casa. Se a gente ficar insistindo nesse assunto naquele momento, a gente só vai aumentando a ansiedade, aumentando tudo e precisando, às vezes, medicar e fazendo várias outras medidas restritivas. Então, a gente simplesmente oferece essa possibilidade para essa pessoa e deixa ela ter a sensação de que está fazendo alguma coisa por ela. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Depois a gente conversa de novo. Um abraço. Obrigada, Berenice. Super interessante a sua apresentação. É legal demais esses exemplos que você deu aí do ponto de ônibus. É uma ideia excelente mesmo. Agora vamos dar sequência à nossa atividade, convidando a Flávia Ranieri, ela que é arquiteta pela UFMG,
tem pós-graduação em conforto ambiental e conservação de energia pela USP, ela que também tem pós-graduação em gerontologia pelo Albert Einstein, e ela que foi ganhadora do projeto, do estúdio, com o projeto Estúdio da Longevidade da Casa Cor em 2018. A Flávia que é super atuante nessa questão do envelhecimento, e a gente está muito feliz de ter você aqui hoje para falar com a gente sobre os diversos cenários que acolhem as pessoas com demência. Obrigada, Flávia, obrigada, a palavra é toda sua. Obrigada, doutora Selene, obrigada, doutora Berenice. O legal é que vocês vão ver que tudo vai complementando, então tem muita coisa que eu vou mostrar que são coisas que foram comentadas tanto pela doutora Selene quanto pela doutora Berenice. Eu vou mostrar um projeto, vamos ver aqui, certinho? Um projeto onde eu desenvolvi, que era uma instituição de longa permanência, um centro de convivência. Não era um ambiente específico para pessoas com demências, mas quando a gente analisa as diretrizes desse documento que a própria doutora Selene comentou e a doutora Berenice, a gente vê como várias das coisas a gente conseguiu atender de forma efetiva e como vai ajudar. Então, a primeira coisa que a gente se preocupou foi a questão dos obstáculos e a questão da acessibilidade, então deixar os ambientes livres. Vocês veem aqui, mesmo altura de cabideiro mais baixo, altura de frigobar mais alto. O frigobar não é aquele frigobar normal que a gente vê em hotel, ele tinha a frente de vidro para você conseguir enxergar as coisas que estão dentro. Um micro-ondas, para quem poderia ter também numa altura acessível, que ele consiga enxergar a comida, ainda tivesse uma prateleirinha. Tinha, inclusive, lugar de armazenagem para ele guardar caixas de coisas que ele não queria se desfazer, queria levar junto com ele. E as prateleiras a gente consegue mudar de altura para ajustar, e sempre pensando em muitos nichos e locais para eles trazerem as coisas deles. Então lá tinha 2 tipos de quarto, tinha um quarto que vinha mobiliado e tem quarto que vem sem mobília, que é justamente para a pessoa levar a mobília dela e conseguir reconstruir essa história. Né? A gente tem aqui a iluminação noturna quando ela é acionada. O banheiro, que é um banheiro completamente acessível, e aí a gente tem a bancada um pouco mais longa, onde ele consegue sentar e fazer as atividades diárias de higiene sentado, e é uma cadeira de plástico que também dá para usar, inclusive no banho, se ele não tiver o corpo firme o suficiente para usar um banco articulado, ele pode usar essa cadeira. Todo o mobiliário foi testado com os idosos antes da gente escolher. Uma outra questão também que eu gosto muito de levantar, a questão dos tapetes, é a primeira coisa que a gente tira. E eu fico incomodada porque os tapetes, eles têm algumas funções de acústica, tem uma função de aconchego, de dar esse caráter residencial. Então, de tanto ficar inconformada, eu achei uma solução. Então, nesse projeto, por exemplo, a gente instalou o carpete na mesma altura do piso vinílico, que é um piso antiderrapante. Então e esse carpete ele é colado, então você não tem o desnível, não tem as bordas soltando para tropeçar. E esse carpete ele é em placa também, então se cair coisas nele, você consegue trocar só aquela plaquinha, não precisa trocar tudo, fica mais prático na vida, no dia a dia, né? Com relação à escala humana e respeitar o poder de escolha, essa é uma preocupação grande que eu tenho. Vou dar um exemplo aqui que a gente fez lá. Lá eles têm, por exemplo, o restaurante, que é um restaurante, inclusive, aberto para pessoas que não moram lá, família, visitante, você pode ir lá e pode ir lá almoçar. Tem contato com a área externa, mas isso pode causar uma certa agitação, ou você pode não querer ver aquela quantidade de pessoas. Então, tem alguns lounges separados no empreendimento de vários tamanhos, tem lounges que a gente considera grandes, que são esses, e tem menores, que são um pouco mais acolhedores, onde eles podem fazer a refeição de uma forma um pouco mais privada.
E tem alguns lounges que tem, inclusive, que é na saída da área dos apartamentos, com alguns equipamentos, tem uma chaleirinha elétrica, tem um micro-ondas, que eles podem também fazer lanche da tarde com os amigos, sem precisar ir até o restaurante, ser uma escala intermediária. E aqui, uma coisa interessante, essa é a área de convivência deles. Então, para vocês entenderem a importância que a gente faz da setorização. Essa área de convivência, a gente tem vários tipos de layout. Tem esse layout, que é o de estar. A gente tem um layout que a gente chama que é festa e baile, onde a gente reorganiza o mobiliário para liberar uma área no miolo para usar para dança, atividade física, alguma coisa assim. E tem o layout para palestras, apresentação de filmes e tudo mais. Então, o tapete ele tem uma função de auxiliar na hora de retornar o mobiliário para o local. Outra coisa interessante é que o mobiliário ele é diferente, ele não é igualzinho. Quando você faz um lugar onde todo o mobiliário ele é igual, você está tirando o poder de escolha da pessoa, porque tanto faz onde ela vai sentar, tudo é igual. Imobiliário para pessoa idosa não tem receita de bolo. Então, eu trabalhei aqui com mobiliários com várias alturas de assento diferentes, densidades diferentes. Com qual intuito? Para que a pessoa descubra qual é o canto preferido dela, aonde ela se sente mais confortável. Isso é dar o poder de escolha para ele. É ele quem vai escolher, não eu, como arquiteta, vou impor para ele onde ele vai sentar. Um outro trabalho que a gente fez nessa área de convivência foi trabalhar a questão da iluminação. Então, aqui no início, a gente tem uma iluminação mais forte, onde ajuda em atividades diárias, e essa iluminação ela vai reduzindo de forma gradual, até chegar aqui na ponta, onde você tem espaços mais intimistas. E tinha essa mesinha aqui no fundo, que até os clientes perguntaram, mas não vai ficar escondidinho? Eu falei, ótimo, porque às vezes ele pode preferir ficar num lugar mais escondidinho. E aí a gente reforça com a iluminação pontual nesses pontos. A gente também valorizou alguns estímulos úteis. Como tinham várias alas de apartamentos, vários corredores, a gente tratou as paredes com papel de paredes diferentes para cada ala. Então, o corredor não era inteiro, por exemplo, de abacaxi, tá, gente? Mas tinham, né? A gente intercalava a estampa com texturas lisas. Então, a pessoa está acostumada a todo dia entrar naquele corredor de abacaxi. No dia que ele entra no corredor que é de cestaria, pelo menos um clique ele vai dar de que ele está no lugar errado, de que aquele ali não é a ala dele. E a gente fez um trabalho de unir sempre palavras com imagens. Então, onde era piscina, além de estar escrito que era piscina, tinha o símbolo. Onde tinha o café, além de estar escrito que era café, tinha o símbolo, que são as dicas visuais. E sempre com indicações de seta de como fazer para chegar nos lugares. Então, o jardim tinha a seta, tinha um regador e tinha a palavra jardim. O tempo inteiro sinalizando como ele fazer. Reduzir estímulos desnecessários. Então, vocês falam assim, Flávia, mas se o projeto é do zero, não tem como a gente acabar com os estímulos desnecessários totalmente? Não, porque se eu estou numa instituição de longa permanência, onde eu tenho uma circulação alta de pessoas, eu preciso poder controlar isso de alguma forma. Então, como a doutora Berenice comentou, a gente também tirou partido da questão da camuflagem, onde eram áreas de funcionários ou saídas estratégicas que a gente não queria que eles passassem, então a gente tirou recurso disso. A gente tirou muito partido de biombos, a gente tem biombos espalhados em vários trechos do projeto. Então, se você está fazendo uma atividade cognitiva em uma mesa, numa área onde tem outras pessoas, você pode restringir a visão para aumentar a concentração e diminuir a chance dele se distrair. Né? Então, essa é uma peça leve que pode ser carregada para lá e para cá e ajuda. E muito cortina, porque esse empreendimento tinha muito conexão com a parte externa e a natureza. Então, a gente conseguia controlar essa conexão de alguma forma.
Outras coisas também para apoiar engajamento e movimento, a gente sempre pensava na questão dos corredores, pensando muito nos idosos andarilhos, né, que a gente falou, que são os que andam muito. Então, a gente fez percursos sem fim, que são circulares. Então, eles não tinham não tinham preocupação, não tinham que decidir, eles estavam sempre circulando. Nas circulações também, a gente colocou em locais estratégicos paredes revestidas de cortiça, com informações para eles sobre programação do que ia acontecer, e a gente colocava obras de artes que eles mesmos fizeram, e sempre tornar interessante isso. E algumas áreas de atividade, a gente tinha cortina que podia deixar aberta ou fechada, e às vezes a gente deixava aberta justamente para estimular as pessoas a participar de atividades de arte-terapia, né, pintura. E, por último, a questão do criar um local familiar. Então, aqui tem um detalhe, por exemplo, das prateleiras que eram fininhas, que era justamente para eles apoiarem, trazerem quadros, livros de casa, e poder trocar sempre com as quinas arredondadas, a questão de nichos para eles trazerem objetos pessoais deles. Eu usei muito de estampas que remetessem ao que aquele lugar era. Então, aqui, por exemplo, era uma biblioteca. Tirei recurso também de usar materiais sintéticos na parte interna do mobiliário, mas usar na parte externa tecidos que nos remetem mais a tecidos de mobiliário residencial do que hospitalar. Então, a gente consegue manter a higiene, mas ainda com caráter hospitalar. E estampas aqui afetivas, né, como ladrilho. Isso aqui, na realidade, era um papel de parede, está na área do restaurante, tem tons que estimulam a alimentação, mas tem uma memória afetiva com isso. Ufa! Nem passei muito do meu tempo, ó. Testei, foi assim. E aí eu fico esperando as perguntas depois, hein? Aí vocês perguntam um monte de coisa. Obrigada. É isso mesmo, vamos ter espaço para pergunta. Eu imagino que, diante de apresentações tão estimulantes, vamos ter muitas perguntas ao final. E aí eu e o Fernando Aguzoli vamos debater e vamos direcionar essas perguntas para os nossos convidados. Agora, eu quero convidar a minha querida também, Júlia Trevisan, ela que é engenheira pela UFSCar, ela que tem mestrado em engenharia pela Unicamp, que trabalha com adaptações residenciais para pessoas 60 a mais e defensora do conceito Aging in Place. Ela que eu conhecia há tão pouco tempo, já estamos grandes amigas. Obrigada pela participação, Júlia. Ela vai nos brindar com o tema Dicas Práticas de como transformar um lar num ambiente amigável às pessoas com demência. A palavra é sua, Júlia. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Selene, poder dividir tela, poder dividir espaço com tanta gente, com tanto conhecimento e tanta compaixão para falar de um tema tão importante, né? Então, meu objetivo hoje aqui é trazer, de todo esse conhecimento que foi passado, trazer dicas práticas para a gente aplicar no nosso próprio lar. Mas é importante a gente lembrar que cada pessoa é diferente e cada lar também é diferente. Então, pode ser que nem todas as dicas você consiga aplicar na sua própria casa. E tudo bem isso, tentar fazer o máximo, trazer o máximo de dicas para o seu lar. Então, eu dividi a apresentação de hoje em 4 temas. Primeiro, que a gente está falando aí o tempo todo, reduzir riscos. Depois, permitir que a gente possa ver e ser visto, otimizar estímulos visuais e auditivos e apoiar o movimento. Então, quando a gente fala de risco, a gente está falando basicamente de 2 grandes riscos, o risco de queda e o risco de fuga. E a gente precisa tratar a redução desses riscos com seriedade para que a solução deles não traga mais ansiedade e agitação, como, por exemplo, colocar um grande cadeado no portão para evitar fuga. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, vamos primeiro falar de queda. Eu trouxe 3 imagens aqui para a gente se guiar. Então, a primeira imagem do lado esquerdo é o primeiro ponto que a gente tem que seguir,
que é organizar o espaço, tirar tudo que pode ser um risco de tropeçar. Então, fio de computador, fio de telefone, malas, bolsas, caixas, deixar o espaço bem livre. Daí a gente parte para o segundo tema, que é a foto do meio, que são as escadas. E aqui eu falo até se tiver um degrau, qualquer um desnível, ele já apresenta um risco. Então, até fazendo o gancho com a foto anterior, a primeira coisa é tirar as coisas do caminho. Eu estou vendo essa cadeira no fim da escada, eu já estou me vendo enganchando meu pé no pé dela e tropeçando. Então, deixar tudo bem livre. O segundo ponto é corrimão. Ele é bastante importante para dar o apoio para subir dessa escada, mas também se houver uma perda de equilíbrio, para evitar a queda ou até evitar as consequências de uma queda. A iluminação também é importante. Nessa escada aí dessa foto, parece que a iluminação está ok, mas e à noite? A iluminação é suficiente? Ela é muito forte a ponto de ofuscar a visão? E, por último, o tipo de piso. O piso ele tem que ser antiderrapante e ele tem que dar um contraste de cor para a gente saber que a gente está chegando próximo de um desnível quando a gente estiver caminhando. E tem uma dica muito boa que ataca esses dois itens, que são as fitas antiderrapantes. Você compra em qualquer loja de construção, ela parece uma fita crepe mais larga, com uma areia em uma das faces, facílima de instalar, pode ser transparente ou tem também diversas cores, tem até fita antiderrapante que brilha no escuro. E por último, quando a gente fala de queda, não podemos deixar de falar de banheiro, porque é o local onde tem a maior incidência de queda de idosos dentro do lar. Então, é muito importante instalar as barras de apoio, principalmente próximo à bacia sanitária, então na frente ou do lado, se tiver uma parede lateral, e dentro do box. Então, nessa foto, eu trago um exemplo de um box usado de uma pessoa que toma banho sentada. Então, essas barras de apoio, elas estão servindo para a pessoa se levantar e se sentar, e ter um apoio para entrar e sair do box. Mas caso a pessoa tome banho de pé, a barra de apoio é importante para que a pessoa segure e tenha um apoio enquanto ela faz toda a higienização. O piso do banheiro também precisa ser antiderrapante. E para isso também existe fita antiderrapante, mas dessa vez exclusiva para banheiro. Então, só procurar na internet fita antiderrapante de banheiro. Elas não descolam com a água e elas não mofam com o tempo, além de ser super fáceis de instalar. Ela não é tão abrasiva quanto a fita da escada, até porque a gente toma banho descalço para não machucar o pé. Em seguida, a gente vai falar de fuga. E aqui, a doutora Berenice e a Flávia já comentaram da disfarçar as portas. Então, eu trago duas fotos de portas super chamativas do lado esquerdo, que elas são coloridas, elas têm detalhe, dá vontade de abrir. Parece que eu vou entrar no mundo de Nárnia quando eu abrir essa porta. Já as portas do lado direito, eu mal vejo. Elas estão da mesma cor da parede. A foto da parte de cima, inclusive, a gente mal vê a maçaneta. O objetivo é não despertar essa curiosidade para abrir a porta, não despertar a vontade de sair. Então, as portas que dão acesso à rua, você precisa disfarçar, às vezes só pintando mesmo da cor da parede já vai ajudar bastante. Item, que a pessoa veja os caminhos que ela pode percorrer e que ela seja vista pelo seu cuidador. Uma dica interessante é ter sala e cozinha integrados. Assim, o cuidador consegue observar se a pessoa está na cozinha, que é um ambiente de risco, e o que ela está fazendo. Mas é importante deixar a decoração bem clara. Ó, aqui é a cozinha, aqui é a sala. Outra coisa é deixar o acesso do banheiro desobstruído e bastante óbvio. Então, sabe a porta de Nárnia? Ela tem que estar ali no acesso ao banheiro, ela tem que ser bem óbvia. A iluminação do quarto ela tem que ser boa, ela tem que ser forte para a pessoa observar o caminho que ela vai seguir. E, se possível, deixar uma iluminação noturna, uma luzinha, para caso a pessoa acorde à noite para ir ao banheiro, para evitar queda e confusão. Então, eu trago aqui algumas fotos de novo de exemplo. As fotos da lateral da esquerda e da direita, inclusive, saíram do relatório da Associação Internacional de Alzheimer. Então, da esquerda, a gente vê uma cozinha bem ampla, onde o cuidador dessa instituição de longa permanência consegue observar todo mundo ali. Já da direita, a gente vê um quarto até bem simples, e o acesso à porta, o batente foi pintado da cor do tema do quarto, que é a cor azul. E embaixo é uma foto, na verdade, da minha casa. Eu tento testar tudo o que eu sugiro para vocês. É uma luzinha que você pluga na tomada, ela tem sensor de luminosidade e de presença. Então, quando está escuro e se eu me levanto da cama, tem esse movimento, ela acende a luz e eu consigo enxergar o meu caminho para o banheiro sem perigo.
O terceiro item, otimizar estímulos visuais e auditivos. As pessoas portadoras de demência, elas têm dificuldade em filtrar sons, filtrar estímulos. Então, se ela está ouvindo uma música e ao mesmo tempo tem um barulho da rua, tem um barulho da máquina, é difícil ela filtrar o que é positivo e o que não é. Ela absorve tudo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho para ela. Então, o quarto precisa ter uma boa acústica, com eliminação dos ruídos externos. Isso a gente consegue fazer com janelas anti-ruído, mas elas são um pouco caras. Então, às vezes, uma própria cortina mais pesada, uma cortina acústica, já pode ajudar. Eliminar ao máximo o ruído de ar-condicionado. Está precisando de uma manutenção? E a máquina de lavar roupa faz muito barulho? Vamos tentar escolher os horários para ligar essa máquina de lavar. Mas, por outro lado, também tem momentos gostosos para ouvir músicas boas e agradáveis. Na parte visual, vamos tentar evitar cores de parede muito contrastantes. Então, um azul com amarelo, com vermelho, e remover o excesso de quadro. Mas, por outro lado, um relógio, um calendário para dar referência de tempo, uma janela para uma paisagem bonita. E quando eu falo de estímulo visual, eu não estou falando também para deixar o quarto livre de emoções, né? Completamente estéril. A gente precisa trazer estímulos bons. Então, um porta-retrato com foto de familiares, presentes de pessoas queridas, lembranças de viagem. E eu acho bacana, tem a foto aí de baixo, eles colocaram uma guirlanda na porta do quarto. Então, além de ser bonito, ser um enfeite, ela traz essa referência de tempo também. Dentro ainda dos estímulos visuais, a gente pode trazer, então, um calendário, aqui um calendário de rolha, que pode até pregar datas importantes, está chegando o aniversário, está chegando o Natal, o relógio para dar realmente essa referência de tempo, e um quadro de tarefas semanais. E esse quadro aí que eu estou mostrando para vocês do lado direito é um quadro, inclusive, que eu tirei do site da própria Abraço. E, por último, apoiar o movimento e o engajamento. A gente sabe que a atividade física ela traz benefícios para todos nós. Então, a gente precisa estimular esse movimento, mas um movimento com segurança. Então, ter um acesso fácil e óbvio para áreas externas que sejam seguras. Um quintal, um jardim, uma área comum de condomínio que não tenham acesso fácil à rua. E esses jardins, eles precisam ter caminhos e calçadas bem definidos para que a pessoa saiba por onde percorrer. E, se possível, ter jardins e hortas elevados para que a pessoa não precisa se agachar para mexer com a terra, mexer com as folhagens. Então, aqui, de novo, eu trago algumas fotos de exemplo. Do lado esquerdo, inclusive, é de uma instituição da Estônia, onde eles fizeram esses jardins elevados e a pessoa pode sentar nessa bancadinha, nesse murinho branco, para mexer nas folhagens. No meio, na Austrália, tem essa instituição onde a área externa, na verdade, nem é externa, é uma área interna, com bastante folhagem e muito seguro. E do lado direito é uma foto de um condomínio no interior de São Paulo, também com uma área super ampla, caminhos agradáveis, lugar para sentar. Esse daí eu ainda acho que tem pontos a melhorar, esse condomínio. As torres são muito parecidas. Então, se pelo menos eles pintassem as portas de cores diferentes, a pessoa ia identificar melhor qual é a torre que ela pode ir. Essa apresentação que eu tinha para vocês hoje, mas eu estou disponível para tirar mais dúvidas, eu tenho bastante material aqui para dividir com vocês, e obrigada de novo pela oportunidade. Grande apresentação, Flávia, parabéns, Júlia, parabéns, foi lindo, eu achei sensacional, e eu quero contar para todos vocês que a Júlia foi autora de um manual extremamente interessante que em breve estará disponível no site da Abraço, nas redes sociais, um manual bem prático, bem aplicável ao nosso dia a dia. Então, em breve a gente vai lançar esse manual. A gente agradece muito, Júlia, por você ter se disposto a fazer esse material lindo. E agora eu quero convidar a Ana Cláudia Trombella Barros. É mais uma amiga, só que a Ana Cláudia é minha amiga desde a infância. A minha avó era vizinha da casa dela e a gente brincava quando criança. E aí veio a Abraço e nos trouxe a oportunidade de nos unirmos novamente, né, Ana Cláudia, depois de tantos anos.
e um prazer gigantesco. A Ana Cláudia, ela é terapeuta ocupacional com graduação pela UFSCar, ela é colaboradora do Ambulatório de Neurologia Cognitiva e Comportamental do Hospital Universitário da UFSCar, e ela é coordenadora da Abraço Subregional São Carlos. A Ana Cláudia vai falar para a gente sobre como manter e estimular a funcionalidade no lar. Então, eu vou passar a apresentação para ela. Eu quero que liberem aqui para eu compartilhar a tela. Isso, eu já aproveito para agradecer, né, o seu convite, o convite da doutora Carla. Fico muito feliz, muito honrada em poder participar e com esse time todo, né? As apresentações foram sensacionais. Então, eu vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho, né, como que é a funcionalidade aí desse idoso, como que ele executa as atividades aí de vida diária, né, e se a gente for pensar, a gente teria que ter preservadas as nossas funções mentais, né, memória, linguagem, atenção, resolução de problemas, enfim, e considerando o idoso, né, e o processo de envelhecimento, que normalmente já traz consigo um déficit auditivo, um déficit visual, somado a isso, uma doença neurodegenerativa, progressiva. Então, como que ele desempenha essas atividades aí no seu dia a dia? Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Considerando que são as atividades, por exemplo, avançadas de vida diária, que são relacionadas ao trabalho, ao lazer, as atividades instrumentais de vida diária relacionadas à administração da casa, administração de medicação, de finanças, e as atividades básicas de vida diária são aquelas relacionadas aos cuidados pessoais, né? Então, alimentação, vestuário, higiene. Como que a gente pode, né, deixar esse ambiente que facilite o desempenho dessas atividades por esse idoso, né? Então, o que é importante ele saber, o que é importante o cuidador, o familiar saber, para proporcionar o máximo da capacidade funcional desse idoso na execução das atividades rotineiras. Então, por exemplo, nos ambientes, o que é importante a gente ter, né? No geral, objetos que sejam, que remetam a esse idoso, a memória autobiográfica dele, a vida dele. Tá? Então, por exemplo, um porta-retrato, um álbum de família, desde que a gente preserve a questão do tamanho da foto, número de pessoas na foto, enfim, que ele de fato ele reconheça aquele material. Tá? Então, é importante a gente lançar a mão desses objetos. Um objeto de decoração, um produto de uma viagem dele, por exemplo, que também isso tem um significado muito importante, um valor sentimental muito importante. Objetos que deem essa orientação para ele, né, temporal, por exemplo. Então, um relógio, seja ele de qual tipo for, que o idoso esteja acostumado, que ele reconheça, na verdade, a hora nesse tipo de relógio. E um fato, assim, muito importante, que é como que esse ambiente, na verdade, como que essa pessoa, como esse cuidador, como esse idoso está preparado, né, para lidar com esse idoso que tem uma alteração mental, né, das funções mentais, desde que ele possa acolher esse idoso, que ele possa validar os sentimentos dele, o pensamento, principalmente se a gente for considerar momentos de agitação, alteração comportamental. Né? Então, como eu posso fazer uso de alguns objetos que sejam muito significativos para ele, de fácil reconhecimento para ele, que num momento desse que ele estiver agitado, perambulando, ou quero ir para minha casa, se eu mostrar algum desses objetos, para ele fica mais confortável, ele fica mais calmo e eu consigo manejar melhor essa alteração comportamental. A gente pode pensar também, né, na televisão, por exemplo, o que essa televisão vai mostrar para ele, que tipo de imagem que ela traz, né? Mas aquele idoso, que isso é comum a gente ouvir também, né? O idoso que gosta de um programa mais policial, enfim, só que ele fica agitado, então não era melhor eu já programar isso, um canal, né? O próprio, tem a imagem, a próxima, mostra os controles, por exemplo, de televisão. Na verdade, são vários. Se eu puder usar alguma capa que deixe disponível apenas qual é o botão que ele vai usar, melhor, né? Então, e própria programação, os tipos de ruído, como já foi falado, esse ambiente, se ele vai ter ruído ou não, de repente eu posso usar um programa na televisão que seja mais musical, né? Que aí vai acalmar mais esse idoso, vai trazer uma sensação mais de segurança, enfim. O sofá, esses móveis todos, como que eles
né, a profundidade dele, né, para não acontecer do idoso sentar e ter aquela dificuldade para se levantar, né, então fica aquela luta, ele fica difícil, né, dele se movimentar no próprio ambiente dele, então esses cuidados também que a gente tem que pensar. Eu coloquei aí 2 manuais aí que nós temos aí no site da Abras, que eles também são opções, né, de atividades que a gente pode usar com esse idoso no dia a dia e especialmente se ele tiver alteração comportamental, como a gente pode manejar, né? Então tem um manual da música com várias sugestões, orientações aí de uso dela, considerando a capacidade desse idoso, né? E não só isso, considerando, por exemplo, a escolaridade dele, o que ele trabalhou ao longo da vida, qual que é a história dele e, além disso, também conhecimento da doença em si. E então tem o manual da leitura escrita, da música, da culinária, e eu deixei aqui também, né, do Fernando Aguzoli, esse livro, para quê, né? Ele é uma linguagem muito tranquila, né, que ele fala aí, o vovô é um super-herói, como abordar isso com uma criança, né? Uma criança sabendo que o avô está ficando esquecido, que está tendo alteração, como uma linguagem tão clara, né, tão acolhedora, e que isso possa ser trabalhado. Também é um objeto, né, importante de estar ali na casa desse idoso, para proporcionar também justamente essa relação intergeracional, né, o quanto que é fundamental, né, então a gente pensar na família como um todo, é o cuidador, é o familiar, é o neto, que convive com esse idoso, ajuda também nos cuidados, traz essa sensação de acolhimento, de suporte emocional, que é tão fundamental aí, para essa vivência. Se a gente for pensar também na área da alimentação, por exemplo, tem muitos recursos para a gente facilitar esse momento. Tá? Então, por exemplo, primeiro eu vou pensar o quanto que, por exemplo, esse idoso ele vai manter funcionando, né? Então, ele tem condições de continuar fazendo alimentação? Não, tem um momento que os familiares já perceberam que para evitar um risco, né, de usar o fogão ou o forno, então é melhor que um familiar, um cuidador, assuma essa etapa. Tá? Não estou falando que é para deixar de fazer, mas que ele faça isso o máximo que ele puder pelo maior tempo possível, esse funcionamento dele diário. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que facilitar isso. Então, não dá para colocar uma toalha florida, né, e um prato transparente, a comida é muito estímulo para ele dar conta. Então, de preferência, um prato que contraste a cor do alimento, que contraste a cor da toalha, por exemplo. O próprio alimento, como ele é disposto no prato, às vezes o idoso já tem dificuldade de reconhecer aquele alimento da maneira como ele foi disponibilizado ali. Então, eu dou preferência para isso, a caneca que eu for usar, enfim. Pensando na higiene pessoal, um cuidado muito, extremamente importante, já tem casas que tem, por exemplo, aquecedor central. O que acontece? Às vezes o idoso vai lá, liga o chuveiro, se distrai com outra atividade, quando ele vai entrar, essa água está fervendo, né? Então, sempre muito cuidado com isso, tá? E deixar, assim, por exemplo, os objetos que forem de uso desse idoso, que fique muito na cara dele ali, para que ele serve, né? Então, por exemplo, o papel higiênico vertical, ele está na cara ali, na frente do vaso sanitário, então isso facilita demais também o uso dele, o uso aí da escova de dente ou quaisquer outros recursos que existam para ele manter a independência nele executando, por exemplo, para ele passar um fio dental, mas que tenha uma adaptação, tá? Desde que a gente vai percebendo que existe essa necessidade. Por exemplo, o shampoo, é comum, a gente até vai ver na figura, no slide em seguida, às vezes tem aquele banheiro que ele tem muitos objetos, né? Então tem vários cremes, vários shampoos, enfim, aí isso dificulta demais o reconhecimento desse objeto para ele poder usar, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em facilitar usando uma toalha bordada com o nome desse idoso, pensar em evitar também, por exemplo, enxaguante bucal, dependendo de como ele tiver, às vezes o idoso olha para ele achando que é um sabonete líquido, então sempre observar qual que é o uso que ele faz disso, se de fato ele reconhece esse objeto e usa adequadamente, senão a gente vai adaptando tudo isso, tá? Cuidado com sombra, cuidado com espelho, que aí também são fatores que levam à alteração comportamental. E pensando aí, por exemplo, no vestuário, como já foi falado, né, a questão desse armário organizado, de preferência contendo o que é importante, o que é de uso de fato, e que isso seja organizado, tá?
com as roupas, até com a sequência toda que ele vai usar, a frequência. Então, não adianta ter aquele armário cheio de coisa, sendo que o idoso usa bem menos. A gente pode fazer um rodízio para ele poder olhar para esse armário e saber exatamente o que ele precisa. Então, é o calçado adaptado, é uma calça também adaptada, é um botão de pressão para facilitar, né, colocar e tirar a camisa, enfim, para deixar que isso fique mais fácil o uso. E, para encerrar, que é fundamental a gente pensar esse apoio, esse acolhimento, tá? A doença de Alzheimer, ela precisa ser olhada tanto nessa questão do paciente como do cuidador. Ambos precisam de cuidados, ambos precisam de entendimento, de suporte. Então, se a gente tiver isso, né, se esse cuidador receber as informações que ele precisa, receber o suporte, ele vai cuidar melhor desse idoso, então melhor qualidade de vida para ambos. E esse idoso vai permanecer funcionando até o máximo que for possível. É isso, muito obrigada. Fico à disposição para as perguntas. Obrigada, Ana Cláudia. Linda apresentação. Eu peço 1000 desculpas que eu que estava compartilhando a tela, deu um trovão aqui, porque está chovendo muito aqui em Indaiatuba. Caiu minha energia, caiu minha conexão, então peço 1000 desculpas aí para todos vocês, tá? Convidando mais um grande amigo, uma pessoa muito, muito especial, que é o nosso querido Fernando Aguzoli. Ele vai me ajudar nos debates, nas respostas, as perguntas que vocês vão fazer, mas eu queria que o Fernando começasse dividindo com a gente um pouquinho o que é que você viu, Fernando, na experiência que você teve lá na Irlanda. O Fernando, ele é jornalista, ele é autor dos livros Quem Eu e Alzheimer Não é o Fim. Ele é Senior Atlantic Fellow of Equity in Brain Health do GBHI, né, que é o Global Brain Health Institute. Ele que ficou 1 ano na Irlanda, ele que visitou vários serviços, visitou a Vila Demência na Holanda. Então, eu queria que você primeiro, Fernando, dividisse com a gente um pouquinho o que você viu em termos, assim, de ambientes interessantes, de ambientes acolhedores. O que você viu nesse tempo que você ficou aí na Europa e também em outros países você também visitou? Eu queria que você me contasse aí para a gente um pouquinho, Fernando. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tô com várias telas aqui, então peço desculpas. Parece que não estou olhando para o lugar certo, mas estou aqui tentando me enturmar nesse mundo digital que a gente está vivendo agora. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos vocês, muito legal, aprendi bastante durante essas falas. E eu acho que o que mais me chama a atenção, e que eu tive essa oportunidade de conhecer bastante nesse tempo, nesse período fora, foi a conexão, vocês viram ali, né? Dignidade e design. Então, qual é a conexão entre dignidade e design? A gente pensa muito nessas intervenções arquitetônicas e estruturais para restringir movimento, para evitar quedas, essa questão da segurança, mas como vocês viram nas falas agora, vai muito além em preservar também a dignidade, que está muito conectada com o termo identidade. A nossa identidade precisa ser preservada também. Vocês viram aquelas portas coloridas que a doutora Berenice compartilhou agora há pouco? É de um residencial na Holanda que nós visitamos no ano passado, e aquelas portas coloridas não só mostram que sim, você pode passar por essa porta, olha, aqui é uma porta, mas eles também perguntavam para a família daquele idoso qual era a cor de sua porta no passado, para que aquela pessoa pudesse se conectar de alguma forma com a sua própria identidade. Isso eu achava muito legal. A gente vive num processo onde parece que o envelhecimento é uma caixa onde a gente coloca todo mundo que já passou de 65 e naquela caixa a gente coloca um rótulo, né? Frágil, contém velhice. E, na verdade, o envelhecimento é muito plural e a gente precisa identificar que nem todo mundo envelhece da mesma forma e com os mesmos interesses. Então, isso, doutora Selene, eu vi muito lá fora, que é tentar identificar traços da personalidade e alguma coisa que remeta à identidade daquela pessoa para ser inserida dentro daquele contexto.
Muitas vezes, quando se modifica a dinâmica de cuidado dessas pessoas, ou seja, quando elas migram da sua própria casa para a casa dos seus filhos, ou para um residencial geriátrico, para um outro modelo de cuidado, essas pessoas acabam migrando para um ambiente muito estéril, onde não se vê traços daquela personalidade, a gente não consegue enxergar aquela pessoa nas paredes, a gente não enxerga as pessoas nos pequenos detalhes. E isso eu vi muito lá. Como a doutora Berenice mesmo comentou, no próprio Vila Demência são 4 prédios diferentes, cada um daqueles prédios tem uma estrutura montada para se adaptar àquelas personalidades. Um exemplo disso, muito fácil, a minha avó, quando foi uma mãe solteira, a avó Nilva, muitos anos atrás, sofreu muito preconceito. Naquela época, isso era inadmissível. Como é que é uma mãe solteira? Mas onde é que está o seu marido? Mas hoje nós temos nós estamos aceitando mais, nós estamos vivenciando a quebra de muitos tabus e estamos derrubando muitos estigmas também. E com isso a gente precisa aceitar que nem todo mundo envelhece da mesma forma. Talvez o Roberto Carlos não seja a única forma de musicoterapia, como muitos acabam pensando, não, mas essa é a música de velho, velho tem que ouvir Roberto Carlos. Não. Talvez a Anitta, para alguns, num futuro não tão distante, seja uma forma de musicoterapia também e possa ser utilizada com esse propósito. A gente precisa entender que existe uma pluralidade no envelhecimento. Exatamente, Fernando, muito legal. Uma das perguntas que fizeram aqui era exatamente sobre essa questão de como saber essa questão, assim, se você está sendo inclusivo, se você está respeitando o idoso e preservando ao máximo a sua identidade. Então, fala para a gente, Fernando, o que você acha? Como é que a gente pode saber que a gente está preservando essa dignidade dessas pessoas? Acho que um fator que contribui muito é observarmos o comportamento, né? A gente sabe que uma pessoa com demência demonstra diversas alterações de comportamento. Essa alteração de comportamento, a gente tende a pensar, remete o familiar a algum medicamento que possa controlar aquela alteração. Mas a gente tem que olhar o entorno. O que será que ele está querendo comunicar? Porque o comportamento, quando a gente fala no contexto da demência, ele comunica alguma coisa. Se a gente entra com uma medicação, como vocês já ouviram a doutora Selene comentando também, a gente acaba calando essa fala. Então, às vezes, o entorno ele também vai ter uma influência muito grande na forma como essa alteração de comportamento ou a frequência com a qual ela acontece, e a gente vai poder oferecer mais dignidade para aquela pessoa que vai olhar para o entorno e se identificar com tudo aquilo que está ao seu redor. Isso é muito importante. Vamos lá, e nós temos mais perguntas aqui, né, Selene? Isso. Tem uma aqui que eu achei extremamente interessante. Fazer reforma da casa dele para receber o idoso quando sai do hospital, vale? Aí eu acho que a gente pode disparar essa questão para Flávia e para Júlia. Acho que elas podem falar um pouquinho sobre essa mudança, quando acontece essa mudança na dinâmica de cuidado de um hospital para a residência, da residência para o residencial, vale reformar a casa, modificar o ambiente? Eu posso começar, Flávia? Uma observação importante é que grandes mudanças no lar, ou até a mudança de lar, de preferência que ela aconteça na fase inicial da demência, se ela for realmente necessária, para não gerar ainda mais confusão, né? A doutora Berenice até falou, às vezes o idoso quer ir para casa. Então, para evitar esse tipo de confusão. Essas reformas, depende do que é considerado como uma reforma, né? Você vai mudar completamente a estrutura da casa, ou a reforma que você está falando é uma questão só de colocar um corrimão, colocar as barras de apoio, mudar uma iluminação. Essas mudanças, elas são importantes, de preferência que elas venham conforme venha a necessidade, para também não acontecer tudo de uma vez, que é como se eu estivesse mudando de casa. Mas, assim, uma reforma bem completa, assim mesmo, que muda a cara da casa, eu tenho um pouco de resistência. Flávia, se você puder complementar. Eu tenho muita resistência, Júlia. Você tem um pouco, eu tenho muita. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu sempre falo que o processo de envelhecimento ele é um processo gradual.
né? E a questão da demência, ela também é gradual. E a gente precisa estar muito atento com como essa demência vai escalando. E o ideal é a gente mudando a casa junto com isso, e não fazer isso de uma forma drástica. Eu acho que se o idoso foi para o hospital e está voltando para casa, concordo com a Júlia que se for para fazer alterações, talvez em banheiro, pontuais, que vão interferir diretamente em atividades da vida diária dele, que seja pontual e que seja muito bem pensado. Porque a gente precisa colocar a qualidade de vida, a questão da agitação e de reconhecimento, que muitas vezes, às vezes, é tão importante quanto uma segurança de mobilidade. Né? Você tirar essa identidade dele pode ser extremamente traumático. Então, muita calma. E eu sempre falo, envolva o idoso nos processos de mudança. Nunca faça sozinho, sem ele não participar dos processos de mudança. Quando ele participa, ajuda também a ele fixar o processo de mudança, o porquê que você está mudando e para onde aquelas coisas estão indo. Porque se de alguma forma aquilo faz sentido na cabeça dele, isso vai ajudar a ele lembrar disso depois. Nunca faça sozinho, sempre escute o idoso, sempre. Muito legal, isso é dignidade, isso é fazer com que eles façam parte do processo de decisão, né? Tem uma pergunta que complementa isso, que está dizendo o seguinte: como devemos agir no dia a dia de um idoso demenciado que mora numa casa com escada, sendo que ele dorme no andar superior, pois não há quarto no andar térreo da casa? O que vocês me dizem, Flávia e Júlia? Quem quer responder? Começa a Flávia respondendo, a Júlia já começou, agora começa a Flávia. Umas perguntas fáceis, né, para a gente responder. Te falar, né, Júlia? Eu tentaria usar o máximo de técnicas de camuflagem, se possível, no período noturno, tentar criar alguns obstáculos não explícitos, para que ele não desça essa escada à noite. Então, assim, nada de colocar uma cordinha na ponta da escada, mas eu tentaria pensar em alguma solução. Por exemplo, a história do biombo, que eu usei como uma técnica, pode ser alguma coisa que camufle, né? Você faz um cenário noturno ali, quase, né? Pode fazer isso com uma chapa de MDF mesmo e decalcar alguma coisa, e à noite você faz aquele cenário. O importante é que seja o menos invasivo possível, né? Júlia, concorda? Me ajuda aí. Não, eu não sei se eu tenho muito para agregar, a não ser também deixar a escada segura, que a gente já comentou. Caso ainda assim ele ultrapasse essa barreira de camuflagem, tentar então deixar a escada o mais segura possível, com corrimão, piso antiderrapante, uma boa iluminação. Mas realmente escada é um item bem comum. É muito difícil escada. Tem uma coisa também, se de repente você colocar... Gente, eu estou criando arquiteto assim, viu? A gente cria em cima das demandas na hora. Se você coloca, de repente, um sensor de movimento que acenda uma luz forte no quarto do cuidador, por exemplo, para avisar ele que a pessoa saiu da cama e está indo em direção à escada, pode ser uma técnica boa também, né? Que é acordar quem possa ajudar o idoso nesse momento, né? Do andarilho. Pensando em técnica. Tem uma pergunta exatamente sobre isso, né? Sobre como lidar com a segurança do idoso que tem vagância à noite e sempre quer ir para sua casa, sendo que ele está na própria casa, né? Então, é isso, tentar... Você estava falando exatamente disso agora, né, Flávia? De tentar disfarçar os locais perigosos, né? Ana Cláudia, você tem alguma coisa a acrescentar com relação a isso, quanto ao cuidador, a pessoa que fica vagando pela casa? Tá sem som, Ana Cláudia. Oi, tá me ouvindo? A questão, como a gente falou, né, de o que usar como manejo, né, dessa alteração comportamental.
como que ficou o dia, né? Ele sabe ou ele trocou o dia pela noite? Como que está isso, né? Então, isso também tem que ser muito bem pensado. Se vai usar uma estratégia também medicamentosa e tentar reverter esse processo, se é possível ou não. Se não, é difícil também se a gente for pensar como que fica a vida desse cuidador de ficar à noite aí andando atrás desse idoso. Mas tentar trazer para dentro desse quarto dele essa sensação que é um ambiente mais tranquilo, então, de repente, vai usar uma música, vai ver como tem essa cama dele, se dá para fazer algo mais acolhedor aí para ele, para de fato ir trazendo estímulo para dentro do quarto, né? Se possível também, fechar, né? Ter alguma barreira aí para essa porta para ele nem sair e ficar andando. Então, o quanto que é possível, né? Ir trabalhando esse comportamento dele, para mantê-lo mais dentro do quarto o maior tempo possível e com atividades que sejam relaxantes para ele. Então, a música, de repente, é um aroma ali dentro do quarto, é um objeto que ele acaba ficando mais tempo interessado nele, vai se mantendo mais no quarto, é a postura dele, o que é possível, né? Então, acho que a gente tem que pensar em recursos não farmacológicos e, obviamente, também, se for necessário, né, lançar mão disso também. Doutora Selene, posso dar uma dica que eu aprendi com Fernanda Guzoli, que está aí? Claro! Eu aprendi tanto sobre demência Alzheimer com o Fernando que eu acho que ele não tem noção, assim. Eu acho que eu li absolutamente tudo que o Fernando escreveu e tudo que ele falou, assim. Eu aprendi muito com a vovó Nilva. E eu aprendi também muito com a minha mãe, minha avó também morou na casa da minha mãe também com um grau de demência em casa, aprendi muito com ela também. E eu aprendi com a Fernanda a questão das mentiras brancas, né? Que não bater de frente e tentar falar, eu quero ir para casa, e ficar falando, mas você está em casa o tempo inteiro, e ficar batendo de frente. Talvez falar, olha, vamos dormir e amanhã de manhã eu te levo para casa. É uma tática, porque aí de repente a pessoa ela se acalma, né? Vai dormir e de repente no dia seguinte, quando ela acorda, ela já nem lembra mais, já não está mais com essa ânsia de não estou mais em casa. Fernando, me ajuda se estou certa ou errada. Foi você que me ensinou isso, hein? Não, tá super, super correta. Eu costumo usar o termo mentira terapêutica, que eu acho que deixa a gente, os familiares cuidadores, em uma situação um pouco mais confortável para aprender algumas regras de como utilizá-la preservando a dignidade. Mas eu tenho uma pergunta que pode ser uma pergunta difícil. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. E eu me lembro de uma senhora que eu conheci nos últimos anos. Ela tinha Alzheimer e a neta dela, na verdade, ela estava sempre tirando os tapetes da casa. Ela tirava todos os tapetes e guardava. Você falou do tapete, eu lembrei. E a senhora, ela entrava em desespero, o comportamento dela mudava, ela ficava agressiva, mas ela não manifestava o porquê, verbalmente. E assim como minha avó fazia, por exemplo, com o cigarro. Ela fumava demais, desde sempre, desde jovem. Se tirássemos o cigarro dela, o comportamento dela explodia, mas ela não dizia o motivo. E eu fiquei cogitando naquela época, será que nessa situação, onde o tapete apresenta um risco de queda, mas também tá a ausência dos tapetes que conecta aquela senhora com a identidade de quem ela é, né? Aquilo afeta também a dignidade dela no cotidiano, onde ela está alterando muito o comportamento, ela não se identifica naquele ambiente, ela sabe que falta alguma coisa. Então, a minha pergunta, e eu vou direcionar essa pergunta para a doutora Berenice e para quem mais quiser comentar, sabendo dos riscos, e isso nós vimos bastante aí na Europa, Berenice, que riscos que nós podemos assumir, né, nesse processo do tirar tudo, o que a gente pode assumir de risco? Então, essa é uma pergunta bem capciosa, né, Fernanda? Mas, assim, claro, como quando estava comentando, a gente sempre tenta preservar a história da pessoa, né? E eu também confesso que eu tenho essa mania. Quando eu vou visitar algum paciente em casa, eu começo a enxergar os tapetinhos, a gente quase instintivamente começa a enrolar os tapetinhos e tentar e guardar. Mas eu já tive situações assim, bem parecidas com essa, de
eu tirar o tapete e sair da casa da pessoa e a idosa ir lá botar de volta o tapete. Porque eles têm uma coisa, né, que é muito além da decoração, é parte da história, como se eu tirasse uma poltrona de preferida, como se eu tirasse uma coisa assim. Então, a Flávia mostrou umas opções de como usar alguns tapetes de forma que eles fiquem inseridos no piso, que a gente já ajudou bastante. Então, a gente pode pensar nisso futuramente. Mas o problema são essas pessoas que têm esses tapetezinhos, esses pequenos, às vezes, não é aquele tapete grande, que ocupa um espaço grande, a gente pudesse realmente acomodar ele na casa. Mas, sim, a gente tenta, às vezes, prender esses tapetes com aquelas fitas autoadesivas que trancam um pouquinho, mas mesmo assim, a gente sabe que a pessoa corre o risco de tropeçar com o chinelo, né? Mesmo ele estando colado no chão, ela corre o risco de tropeçar e cair. Mas então a gente fica entre a cruz e a espada, literalmente, né? Vou tirar tudo e a pessoa vai voltar de novo, ele vai voltar para o mesmo lugar. Talvez a gente possa tentar negociar um lugar onde esse tapete fique, que a pessoa vai continuar enxergando ele, mas ele, pelo menos, assim, em termos de risco, ele é um pouco menos pior do que naquele lugar onde ele estava antes. Então, a gente pudesse negociar nesse sentido. O tapete fica, mas num lugarzinho que o risco seja talvez um pouquinho menor, dele tropeçar com menos frequência naquele lugar, porque a gente não vai conseguir tirar. Não adianta a gente também querer, como se a gente está falando, né, respeitar e preservar a dignidade e a história da pessoa, e faz parte do que ela mais gosta, né? Não adianta, a gente tem que encarar a realidade de tentar diminuir o risco à medida do possível. Então, a gente pode tentar negociar tanto a questão de colar, quanto talvez escolher um lugar onde ele fique, assim, ela fique à vista, ele tem ainda aquele efeito para ela importante, visualmente importante, mas o risco é um pouquinho menos pior, um pouquinho menor. Não sei, gurias, o que vocês acham? Eu não consigo pensar numa coisa muito diferente além disso, mas eu sei que a história dos tapetes é um calcanhar para a gente pensar. Acho que a Flávia tem algum comentário também a respeito. A Júlia também tem. Também. Berenice, eu acho que você conseguiu trazer bem isso daí. Eu, assim como a Flávia falou na apresentação dela, eu fico reticente quando eu vejo as informações, retire tapetes. Porque o tapete, ele, além de ser emotivo, ele traz um conforto térmico e acústico, dependendo de como é que é a casa e a história da pessoa. Eu gostei muito da sua observação, tapetinhos em caminhos, é difícil, a fita ali ela vai ser complicada. Mas essa de deslocar o tapete para locais onde você não tem a passagem, verificar como é que está a marcha da pessoa. Às vezes até um tapete fino, a marcha da pessoa, ela não consegue ultrapassar. Travou o áudio dele. Então, tentar esticar ao máximo, colocar as pontas dos tapetes embaixo de móveis, embaixo de um sofá, embaixo de um rack, porque eu concordo com vocês, eu fico meio com aflição quando eu ouço para falar para tirar tapete. Mas eu acho que a Flávia vai ter dicas boas aí também. Não, eu acho, a Júlia falou um monte de coisa que eu ia falar também, e eu acho que às vezes eu falo, troca um tapetinho por um tapetão, que eu brinco, e aí as pessoas falam assim, porque o que acontece? A gente, vou falar e todo mundo vai reconhecer na casa dele, que é aquele tapete lá da cama. Tem pontos estratégicos que os tapetinhos ficam. É o tapetinho do lado da cama, no corredor, na cozinha. E vocês vão me ajudando se vocês forem lembrar. Então, assim, por exemplo, mas no banheiro, Berenice, a tecnologia hoje, os tapetes de banheiro já tem tecnologia muito mais avançada para ser antiderrapante. Então, por incrível que pareça, o banheiro, é claro, aquelas toalhas de piso, esquece, né? Mas tem uns pisos de banheiro que tem tanta coisa antiderrapante ali embaixo que funciona. A gente precisa levar isso para as outras soluções. E aí o que eu faço muito isso, eu faço o caminho com o idoso dentro de casa, que a Juliana fala, e às vezes assim, a Júlia fala, e às vezes se você empurrar o tapete, você tira ele da área de circulação e reduz o risco de queda muito. E às vezes no quarto, ao invés de você ter um tapetinho, porque você precisa entender também o porquê que ele está usando isso. Porque pode ser afetivo e pode ser que não. Muitos me reclamam que o piso do quarto é gelado e por isso, na hora que levanta, eles querem o tapete do lado da cama. Então, quando não é afetivo, é uma questão técnica, a gente pode sugerir, então troque por um tapete que ocupe o quarto praticamente inteiro, então que a borda está lá na parede
E aonde você tem o encontro desse tapete com uma outra superfície, existem pecinhas que são pecinhas metálicas de transição de piso. Vou repetir, pecinhas metálicas de transição de piso, que são umas rampinhas que você coloca justamente para ele proteger esse cantinho do tapete. Você pode usar isso, por exemplo, quando dá porta para o corredor. E na circulação, a mesma coisa. Ao invés de ser aquele tapetinho ali no meio do caminho, então usa um tapetão que chega em tudo, você praticamente cola ele ali no chão e resolve. Sabe que eu fiz essa pergunta porque quando a gente fez essa viagem, né, Berenice, a gente foi para a Holanda e a gente conheceu uma realidade muito diferente do que a gente via aqui, nesse contexto do envelhecimento associado à demência. Me chamou muito a atenção que os idosos eles podiam sair do prédio e caminhar pela rua. Uma rua que era, claro, controlada dentro daqueles muros, né? Mas eles tinham liberdade. E eu fiz uma pergunta, eu disse, tá, mas e se eles caírem, não tem um risco? E ela me respondeu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse, sim, mas simplesmente pelo fato de estarmos vivos, nós assumimos riscos. E aquilo para mim foi muito importante, até como cuidador mudou muito, porque eu acho que a gente carrega uma culpa de, meu Deus, caiu, e a gente coloca essa culpa na gente, né? E isso acaba nos fazendo muito mal. Claro que a gente tem que eliminar os riscos, como vocês comentaram, mas também preservando certas escolhas e tentando adaptar o máximo possível, né? E aceitando que existe o risco porque estamos vivos. Doutora Selene, tem mais alguma pergunta? Uma outra coisa que tem uma pergunta aqui de um outro aspecto da decoração que é sempre polêmico, que é a questão do espelho, né? O Armando perguntou, o espelho numa parede interna da sala é problema? Quem responde? Flávia ou Júlia? Vamos lá, Flávia, pode responder, depois... Pode ser um problema, sim. Aí eu não sei se as outras vão falar. A gente tem que... Eu faço muito um exercício que é me colocar no lugar do idoso. Imagina você olhar para o espelho e você ver uma pessoa completamente diferente refletida ali, que não é você. Você imagina a sensação que você sente se você levanta e de repente você olha para o espelho um dia de manhã e tem uma outra pessoa completamente diferente. Então, o que precisa observar é se isso... gente, eu sou arquiteta, hein? É se isso causa agitação na pessoa. Eu acho que, assim, se isso não gera agitação, desconforto na pessoa, não tem problema, por isso que é caso a caso. Mas se você começa a observar que toda vez que ela se depara em uma superfície refletiva, isso pode ser um problema. Tanto que em banheiros... eu tenho feito o seguinte, ao invés de colocar aquele espelhão colado na parede, eu tenho sugerido às pessoas de colocar aqueles espelhos decorativos que a gente pendura, porque isso é uma coisa fácil de tirar se você começar a perceber que está escalando e que esse desconforto está começando a aparecer. Então, você tirar um espelho de um banheiro que está colado na parede é trabalho, hein? Venhamos que convenhamos. Mas você tirar um quadro da parede que está só pendurado é mais fácil, né? Desculpa. Eu tenho uma história, eu acho que a Ana Cláudia sabe dar... Desculpa. Não, assim, é que o tema está super interessante, a discussão está muito produtiva, mas infelizmente o nosso tempo está encerrando. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a colaboração de todos os painelistas que estão aqui. Eu quero agradecer muito a todo mundo que participou, tem muita pergunta interessante. Aguardem o manual que vai ser lançado em breve, e eu passo agora a palavra para Carla Borges para fazer o encerramento. Pessoal, que noite maravilhosa. Eu acho que a gente aprendeu muito, eu aprendi muito aqui com todos vocês. Eu gostaria muito de agradecer a condução primorosa da Selene, querida amiga, a presença de Berê, que está lá na Irlanda e aceitou estar conosco, a Flávia com suas palavras de arquiteta, a Júlia com o presente que nos trouxe, Ana Cláudia com essas dicas do dia a dia, e o debate lindo com o Fernando e a Selene. Eu acho que todo mundo colaborou muito. Eu acho que a gente viu quanto o ambiente, o quanto esses profissionais, que embora não sejam da saúde, trazem saúde para a família, para o idoso, para esse equilíbrio
harmônico da casa, de onde ele vive, seja na instituição, seja na sua casa. Eu acho que foi bastante rico para todos nós, não é? Essa noite. Então, muito obrigado ao apoio e ao patrocínio da APS e da LIBS. Esperamos vocês todos de 15 de dezembro, com mais um grupo de apoio online, com mais um regional comandando, com um assunto bem diferente, bem rico para todos. Obrigada, RD Comunicação, a toda a equipe que está por trás de toda essa live, organizando para trazer esse momento para todos vocês. Tá? Muito obrigado. Beijos a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.